Eu sou Michele Santos e este é o meu livro de receitas. E para continuar o nosso especial de Natal, hoje eu trago para vocês deliciosos pastéis de forno, mas é claro, em forma de árvore de Natal. Afinal de contas, nessa época, tudo tem que ser do jeitinho do Natal. Então, vamos fazer uma receita diferente de como servir deliciosos pastéis de forno aos seus convidados e familiares na ceia de Natal. As quantidades dos ingredientes, como sempre, estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra tudinho. Então, vamos começar preparando a nossa massa. É bem básica e ela é feita misturando todos os ingredientes e mexendo com as mãos. Então, vamos acrescentar a farinha, a manteiga ou margarina, fica a sua escolha. Vamos colocar também o ovo, que aqui eu tenho uma gema e 2 claras, porque a outra gema se usa no final para pincelar o pastelzinho antes de colocar no forno. E para não desperdiçar, colocamos as 2 claras na receita e junto com uma gema, certo? Então, depois de colocar todos os ingredientes, dá uma misturadinha com a colher só para que eles se misturem e depois é hora de colocar a mão na massa, pois essa receita é feita totalmente com as mãos. Então, é uma receita bem simples, que não precisa de batedeira, que não precisa de nenhum outro acessório. Não tem desculpa. Quero que você faça essa receita e sirva deliciosos pastéis agora no Natal. Então, depois de misturar um pouquinho com a colher, vamos colocar a mão na massa. Você observou que eu tenho ali um copinho com água, certo? Ali tem meio copo com água morna, mas eu não vou despejar toda a água agora na massa. Essa água vai servir para dar o ponto, pois às vezes o nosso ovo é um pouco maior ou um pouco menor e isso influencia na umidade da massa. Então, nós regulamos isso com um pouquinho de água morna. Deixa o copinho com a água morna ali e, se for necessário, acrescenta um pouquinho de água à nossa massa. Normalmente eu não utilizo nem sequer o meio copo de água. É só um pouquinho mesmo para ajudar a dar uma liga e chegar mais fácil ao ponto da massa. Essa massa não tem erro e ela não leva fermento. Antes que alguém me pergunte, não, essa massa não leva fermento porque a intenção não é que ela cresça. É uma massa para ficar exatamente como foi colocada no forno. Nós vamos poder cortar no formato que desejar e não vai crescer nem alterar o formato. Então, é uma massa que não leva fermento. Então, vamos misturando a massa até chegar a este ponto, que desgruda da mão. Depois, é só colocar numa bancada com farinha e sovar um pouquinho a nossa massa. Como ela não tem fermento, ela não vai crescer, então não há necessidade de sovar muito. É só dar uma misturadinha, uma sovadinha básica, para que a nossa massa pegue o ponto, desgrude completamente da nossa mão e da nossa bancada. Esse é o ponto perfeito da nossa massa para fazermos os pasteizinhos. Ela está macia, estica com facilidade e não gruda nem na nossa mão e nem na bancada. Prontinho, bem simples, a nossa massa está pronta. Agora precisamos deixar ela um pouquinho descansando. Para isso, eu vou colocar a massa em um saquinho plástico e levar à geladeira por uns 30 minutinhos. Prontinho, nossa massa já descansou e está pronta para ser trabalhada. Porém, é Natal, então eu vou colocar um pouquinho de cor na nossa massa. Se você quiser, pode trabalhar ela assim com a coloração natural também, não tem problema, vai ficar ótimo. Mas para fazer os nossos petiscos de árvore de Natal, nossos pasteizinhos em formato de árvore de Natal, eu vou colocar algumas gotinhas do corante comestível verde na massa e vou amassar até que a nossa massa fique completamente verdinha. Assim, fica bem fácil de trabalhar a massa colorida, pois você pode fazer, inclusive, mais de uma cor na mesma massa. Não precisa colocar o corante junto com os ingredientes quando estiver preparando a massa. Basta tingir depois, amassando dessa maneira até que fique numa coloração homogênea. Nesse caso, a massa fique toda verdinha para poder fazer os nossos pasteizinhos em formato de árvore de Natal. Mas você pode fazer dessa maneira para fazer pastéis das cores que desejar. Fica muito bonito e os salgadinhos coloridos estão super na moda. Então, com a nossa massa já tingida, eu vou dividir em 2 porções, pois eu vou utilizar uma parte da massa embaixo e a outra parte para cobrir depois de colocar o recheio.
É super fácil de fazer esses pasteizinhos em formato de árvore de Natal. Você vai ver como é simples e fácil e como fica bonitinho e diferente para servir na sua ceia de Natal. E é claro, também uma excelente possibilidade para vender. Para quem faz salgados para festas e está montando um cardápio especial para o Natal, essa é mais uma sugestão que eu trago para vocês, de como fazer pasteizinhos diferentes. Vou rechear com carne moída, refogada e ovo picado. Antes de colocar o recheio, eu vou marcar com as árvores de Natal aonde vão ficar os meus salgadinhos. Assim fica mais fácil de distribuir o recheio de uma maneira mais uniforme. Então, dá só uma marcadinha, não aperta muito para não cortar a massa. E agora, com uma colherinha, vamos colocar o recheio. Um pouquinho antes no vídeo, você deve ter visto que eu tinha presunto e queijo picado ali para fazer esses pasteizinhos. Eu ia fazer com presunto e queijo, mas atendendo a pedidos aqui em casa, troquei o sabor do recheio e vou fazer com carne moída, pois segundo algumas opiniões, ele fica mais gostoso feito com carne moída. Mas presunto e queijo também é uma excelente sugestão para você fazer o recheio dos seus pasteizinhos de árvore de Natal. Então, vamos distribuindo o recheio assim, dentro do risquinho que fizemos com o cortador, para que fique todo o recheio bem certinho no centro do nosso salgado e não atrapalhe na hora de cortar. Você já deve ter percebido que eu tenho uma outra massa mais ou menos do mesmo tamanho ali do lado. Pois é bem simples de fazer esse salgado, pois nós recheamos todos os pasteizinhos aonde queremos e depois basta acrescentar uma outra massa por cima para que a gente consiga cortar as nossas árvores de Natal. Então, é super prático, na minha opinião, até mais prático do que moldar aqueles pasteizinhos manualmente, como costumamos fazer. Se ficar um furinho assim, alguma coisa na massa que ficou um pouco mais fininha, pode dar uma ajeitadinha, remenda com um pedacinho de massa, não tem problema. No resultado final não vai atrapalhar. Então agora, com um cortador de árvore de Natal, vamos cortar os nossos pasteizinhos de árvore de Natal. Eu não tenho esse cortador de árvore de Natal e eu quero muito fazer esse pastel. O que eu faço? Você pode pegar uma faca e cortar o formato da árvore de Natal, sem problema nenhum. Se você tiver habilidade, pode até fazer esses desenhozinhos, mas se não tiver, pode cortar em formato de triângulo também, que vai ficar muito bonitinho. Então não se preocupe, se você quiser fazer esses pasteizinhos de árvore de Natal e não tiver um cortador de árvore de Natal, sempre se pode dar um jeitinho. E assim vamos cortando todos os nossos pasteizinhos no formato de árvore de Natal, para depois retirar o excesso de massa que sobrou entre eles e colocar os pasteizinhos em uma forma para assar. Como sempre, eu prefiro colocar em uma forma com o papel manteiga. Eu não gosto de untar, pois deixa o salgadinho ou o biscoito mais gorduroso, e eu também não gosto de colocar diretamente na forma, porque às vezes gruda e atrapalha um pouquinho na hora de retirar. Então, vamos tirando os nossos pasteizinhos um a um da bancada e colocando em uma forma, com papel manteiga ou untada ou sem papel manteiga, como você preferir. Vamos colocando assim para levar os nossos pasteizinhos para assar. O tempo de forno vai variar de acordo com o seu forno. Aqui eles assam em 30 minutos, mas pode variar de 30, 40, 45 minutos dependendo do seu forno. Forno 180 graus, para que eles fiquem assim, sem ficar muito escurinhos por cima. E agora podemos dar uma decoração ainda mais natalina aos nossos pasteizinhos. Fazer pequenos pontinhos com ketchup para lembrar as nossas bolinhas na árvore de Natal. Isso é opcional, se você achar que deve, coloca assim. Se você achar que o pessoal não vai gostar do ketchup no salgadinho, não precisa colocar. É só para dar um enfeite ainda mais às nossas árvores de Natal. Você deve ter notado que eu não passei aquela gema em cima dos salgadinhos antes de levar no forno. Pois é, normalmente eu reservo a gema para passar, mas eu trabalho com a massa na coloração natural, então a gema deixa aquele amarelinho bonito aos nossos pasteizinhos. Porém, dessa vez, eu fiz os pasteizinhos verdes e eu achei que a gema ia deixar um amarelado e não ia dar um acabamento legal, então eu não passei a gema para finalizar os pasteizinhos. E aqui estão eles, prontinhos, verdinhos, decorados e deliciosos. Essa massa fica crocante e macia ao mesmo tempo, então é uma excelente opção para você fazer pasteizinhos para as festas de final de ano. Ah, e não sai daí sem se inscrever no canal, pois ainda tem muita coisa boa nesse especial de Natal por aqui.
Deixe seu like e compartilhe o vídeo, pois assim você me ajuda a divulgar as receitas e ensinar mais pessoas a aprender essas maravilhas. E tudo que é bom merece ser compartilhado. Então faz aí seus salgadinhos em forma de árvore de Natal, pois esses pasteizinhos de forno natalinos vão arrasar na sua ceia. Depois me conta o que achou. O vídeo de hoje fica por aqui, beijos da Mi e até um próximo vídeo.